Em 1911, a Suprema Corte dos Estados Unidos comemorou o fim do maior e mais implacável monopólio da história. Eles acreditavam ter arruinado o homem por trás da Standard Oil, mas o governo americano cometeu um erro de cálculo grotesco. A punição que deveria destruir John D. Rockefeller fez exatamente o oposto. Transformou-o no primeiro bilionário do planeta. Rockefeller não era um inventor brilhante. Ele era um arquiteto da eficiência letal e da eliminação de custos. Hoje, vamos dissecar o plano frio que ele usou para engolir 90% do petróleo americano. Sem moralismo, sem admiração. Apenas a estratégia nua e crua. Em 1863, a extração de petróleo na Pensilvânia era um jogo de azar. Homens cavavam buracos na esperança de ficarem ricos da noite para o dia. Rockefeller desprezava o risco. Ele entendeu a primeira regra de um monopólio real. Você não controla a fonte, você controla o gargalo. O gargalo era o refino. Transformar o óleo bruto em querosene para iluminar as casas americanas. Mas a concorrência era brutal e as margens de lucro estreitas. A solução de Rockefeller não foi aumentar o preço, foi esmagar o custo de produção através da integração vertical. O exemplo mais agressivo, os barris. Comprar barris de terceiros custava $2,50 cada. Inaceitável para ele. Rockefeller comprou suas próprias florestas, comprou as próprias serrarias, contratou seus próprios construtores. O custo por barril despencou para 96 centavos, uma vantagem matemática impossível de ser batida pelos concorrentes, mas ele foi além. Naquela época, o refino gerava um resíduo altamente volátil que os concorrentes simplesmente jogavam nos rios. Era considerado lixo. Rockefeller viu capital desperdiçado. Ele aplicou a doutrina do desperdício zero. Esse lixo foi transformado em graxa para máquinas, parafina para velas, alcatrão para pavimentar ruas e até vaselina para hospitais. Enquanto os concorrentes jogavam 40% do petróleo fora, a Standard Oil monetizava cada gota. Com essas fontes de renda secundárias, Rockefeller podia vender seu querosene principal abaixo do preço de custo, sangrando seus rivais até a falência. Com a produção otimizada ao extremo, Rockefeller esbarrou no gargalo final, a logística. O petróleo precisava chegar aos grandes centros urbanos e as ferrovias detinham o monopólio do transporte. Elas ditavam o preço e o frete corroía as margens de lucro de todos os refinadores. Mas Rockefeller enxergou a fraqueza do inimigo. Os trens odiavam vagões vazios. Em vez de implorar por preços menores, ele usou sua escala como arma. Rockefeller propôs um acordo secreto aos donos das ferrovias. A Standard Oil garantiria um volume diário e massivo de carga, enchendo todos os trens. Em troca, exigiu tarifas de frete dramaticamente menores que as de seus concorrentes. O volume de Rockefeller era tão grande que as ferrovias aceitaram a extorsão corporativa. Mas o desconto, conhecido como rebate, não era suficiente para saciar a Standard Oil. Rockefeller introduziu o drawback, uma cláusula sombria, onde a ferrovia não apenas cobrava mais caro dos rivais de Rockefeller, mas repassava secretamente uma porcentagem desse valor excedente direto para os bolsos dele. Em resumo, os concorrentes pagavam para financiar a própria destruição. Armado com essa assimetria de informação e capital, ocorreu o que a história batizou de o Massacre de Cleveland. Rockefeller ia até a porta de seus rivais com um ultimato matemático. Venda sua refinaria para mim por ações da Standard Oil, ou seja, esmagado amanhã. Era uma oferta que não podiam recusar, pois ele já controlava as vias de fuga. Em menos de 6 semanas, 22 das 26 refinarias concorrentes em Cleveland se renderam ou faliram. A Standard Oil não era mais apenas uma empresa. Havia se tornado um estado soberano operando nas sombras da economia americana.
O controle de 90% do petróleo nacional estava garantido, mas toda ação de força bruta gera uma força oposta. E o governo americano estava prestes a acordar. O domínio absoluto da Standard Oil tornou-se insustentável para a política americana. Em 1911, utilizando a lei Sherman Antitrust, a Suprema Corte dos Estados Unidos desferiu o golpe fatal. A ordem era clara e irrevogável. O monopólio deveria ser desmembrado. A Standard Oil estava morta. O público celebrou a queda do Titã. Mas legisladores raramente entendem a matemática de Wall Street. O governo forçou a divisão da empresa em 34 companhias independentes. Entre elas, gigantes que você conhece hoje como Exxon, Mobil e Chevron. O detalhe letal? Rockefeller manteve suas ações proporcionais em cada uma dessas novas entidades. Ele não perdeu seus ativos, ele apenas os multiplicou no papel. Antes, a Standard Oil era um gigante pesado e subavaliado pelo mercado devido ao risco jurídico. Livres do alvo nas costas, as 34 novas empresas começaram a competir, inovar e abrir capital. O valor somado das partes revelou-se infinitamente maior do que o todo. Em poucos meses, o valor das ações disparou. O castigo do governo americano transformou John D. Rockefeller no primeiro bilionário da história global. Uma prova matemática de que dominar o mercado não é apenas sobre o produto, mas sobre a estrutura corporativa. Rockefeller controlou o petróleo com um punho de ferro. Mas se você acha que o monopólio dele foi implacável, você ainda não viu o que acontece quando uma única família decide monopolizar o próprio dinheiro. Clique no vídeo na tela e descubra o acordo secreto da família Rothschild.